Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início hoje, 20 de março, à nossa lição número 10. Estamos na nossa aula número 18. E já estamos no capítulo 6 da nossa caminhada, já na segunda metade, do nosso estudo no Sermão do Monte. E tem sido muito interessante, irmãos, particularmente eu posso dizer, por mim, como um texto tão conhecido, quando examinado com mais calma, com mais tranquilidade, com mais profundidade, nos traz conteúdo. Aliás, desculpa, mas isso a gente pode falar sobre toda a Bíblia. Estou sendo até um tanto redundante, porque eu mesmo experimento no estudo de Gênesis, mas assim, particularmente o Sermão do Monte mostra que é de verdade esse enunciado que está ali embaixo, um ensino desafiador. Porque o Sermão do Monte, ao lado de Tiago, por exemplo, ao lado de Provérbios, é aquele texto onde o princípio é colocado de maneira crua ali diante de você e elimina bastante, vamos dizer assim, as nossas desculpas do porquê não obedecer aquilo. Então, eu vejo que às vezes, irmãos, não é que a gente não entende o texto, é que eu não quero mesmo fazer o que está aqui, porque exige de mim muito. Então, quando, num texto que não é o de hoje, mas quando Jesus fala para perdoar 70 vezes 7, e aí os discípulos dão um pouquinho ali de uma de João sem braço, como se não entendessem. Então, porque é difícil, não é? E Jesus sabe disso. Só que na palavra de Deus, meus irmãos, algo ser difícil não é argumento para que algo não seja praticado. Então, na verdade, no cristianismo, a maioria esmagadora das coisas são difíceis. Nós não conseguimos fazer sozinhos. E eu creio, meus irmãos, que é difícil de propósito. É um paralelo perfeito com a função da lei no Antigo Testamento. É virtualmente impossível você guardar toda a lei mosaica, porque este era o objetivo. A salvação nunca foi porque você obedecia a toda a lei. A salvação vinha em você reconhecer-se incapaz, reconhecer-se finito, reconhecer-se abaixo do padrão e recorrer a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós não temos mais a lei mosaica, mas nós temos verdades, princípios que valem para nós hoje e que, não obedecidos, também traduz pecado na minha vida e na sua. E aí o que a gente faz? Eu não consigo ser perfeito. Então, se você virar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não consigo te servir como o Senhor merece, o que ele vai lhe responder mas eu já sabia disso. Ele vai responder a você que você não está falando nenhuma novidade. Está sendo novidade para você, você está descobrindo agora que você não consegue. E aí você obviamente vai ter, meus irmãos, e nós vamos ter que recorrer à graça de Deus. E eu vejo que o Sermão do Monte nos confronta dessa maneira, e bastante. Bem, depois desse prelóquio aí, vamos orar pedindo então a bênção do Senhor, tanto para o nosso aprendizado, quanto para a nossa vivência, daquilo que temos aprendido e que vamos continuar aprendendo hoje. Oremos. Deus querido, obrigado pela tua palavra, por aquilo que acabamos de mencionar que ela faz, expor a nossa limitação e como nós precisamos de um Redentor. Como que a mensagem dela é clara ao dizer: você não consegue salvar a si mesmo. Você não consegue, uma vez salvo, sequer viver como deveria. Portanto, somos levados a buscar o Senhor, a sermos graciosos também uns com os outros, uma vez que a nossa luta é comum, é geral, é de todos nós. Mas ao mesmo tempo clamamos, Senhor, para que nós não possamos ficar acomodados diante da impossibilidade da perfeição total. Não ficarmos acomodados, mas lutarmos para chegarmos o mais próximo possível, é claro, do padrão de Cristo.
Obrigado, Deus, por estarmos aqui com liberdade para estudar a Tua palavra. Aproveitamos para orar pelos nossos irmãos em diversos cenários, mas hoje particularmente na Ucrânia, debaixo de uma guerra, que estão se reunindo escondidos, em lugares isolados, mas continuam servindo ao Senhor. Abençoa nosso tempo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje o nosso texto ele é saltado, como está ali projetado. Nós vamos do 1 ao 8 e depois do 16 ao 18 e vamos falar sobre a piedade do cristão. Eu quero já dar sempre aquele esclarecimento, porque graças a Deus a nossa igreja está sempre contando com gente nova. Essa é mais uma daquelas palavras que, traduzida para o português, pegou um sentido secundário. Então, quando você fala, pede clemência a alguém, pede que a pessoa tenha dó, você pede que a pessoa tenha piedade. Não é absolutamente nada a ver com isso. Esta palavra significa literalmente viver da maneira de Deus. É um advérbio que eu inventei, viver deusamente, ok? Então, a palavra grega eusebeia é a ideia de uma vida virtuosa, mas virtuosa do ponto de vista espiritual. Não é apenas fazer as coisas certinhas e tal de maneira humana, mas fazer por Deus e da parte de Deus. Então, o que é a piedade do cristão está se referindo no título dessa mensagem, dessa lição em particular? De uma vivência que transparece a palavra de Deus e um relacionamento com Deus, ok? Não é ser santarrão, não é viver debaixo de regrinhas, não é nada disso. E, obviamente, você que estudou a lição sabe que ela não fala sobre essas coisas, mas sobre práticas. Aquilo que a gente tem costumado chamar na nossa igreja, irmãos, de disciplinas cristãs, ou disciplinas espirituais, que visam o nosso crescimento. A vida espiritual, ela é muito similar, em termos de analogia, à vida física, certo? Você precisa comer fisicamente, você precisa comer espiritualmente. Você precisa se exercitar fisicamente, você precisa se exercitar espiritualmente, certo? Então, se uma pessoa tem um problema, por exemplo, de uma paralisia, você vai ver que ao longo dos meses, não precisa nem ser anos, as suas pernas vão atrofiar, por simples falta de exercício. Aliás, nem precisa paralisia. Quando eu operei a perna esquerda e eu fiquei acamado um tempo, que eu não lembro mais quanto tempo, e depois sem poder pisá-la no chão e sem poder botar força nela, quando eu finalmente cheguei na fisioterapia, ela já estava 5 centímetros de circunferência mais fina que a outra. E aí eu tinha que fazer um trabalho de reabilitação, certo? E até hoje uma perna não é igual à outra. É incrível uma coisa dessa. É interessante, irmãos, que isso cabe perfeitamente na vida espiritual. Se você não se alimentar, e obviamente estou falando da palavra, esse é um problema, já vou até aqui abrir meus famosos parênteses, esse é um problema sério da cristandade. Ela vive de evento. Ela vai ao culto, ela vai até a missa, ela vai à reunião na casa da profetisa tal, entre aspas, ela vai não sei o quê. Mas quando você vai perguntar daquilo que é o único alimento da vida cristã, a palavra de Deus, zero. Pode fazer a pesquisa que você quiser. Você tem um local de trabalho, é bem provável que tenha vários evangélicos lá, aí fala assim, ó, irmão, amigo, colega, eu estou fazendo uma pesquisa que meu pastor me recomendou. Quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Tem o pessoal que brinca assim, eu como a minha Bíblia. Eu tenho muita convicção, irmão, que você vai vir com um percentual de 20 e poucos por cento. Porque a gente já fez essa pesquisa várias vezes. E aí você consegue entender por que nós temos supostamente 20 e tantos por cento de evangélico no Brasil e a situação que tem. J.I. Packer, que agora está bem velhinho, né? Ele teve essa frase falada sobre os Estados Unidos, apesar que ele é britânico, não sei se ele é inglês ou escocês, apesar de ser britânico, ele falou uma coisa sobre os Estados Unidos, mas que vale para o Brasil também. O cristianismo na América tem milhas de comprimento, de distância, mas polegadas de profundidade. A gente pode falar a mesma coisa, só adaptar para o nosso sistema métrico. O cristianismo no Brasil tem quilômetros de distância de comprimento, mas centímetros de profundidade. Por quê?
porque vive de inanição. Não conhece a palavra. Vivendo, irmãos, em contato com a palavra todo dia. Já é uma luta incrível. Imagine sem ela. E aí nós vamos para o outro lado. Que aí, agora, presta atenção, nos interessa. E quando você se alimenta e não se exercita, o que acontece, irmãos? Fisicamente? Hã? Engorda, claro. Come, vai para a rede. Aí desce da rede para quê? Para andar de bicicleta? Não, para comer mais. Aí come, vai. Aí vai para o Netflix. Não, pastor, eu não vou para o Netflix, eu vou Videiraflix. Mas continua não se exercitando fisicamente. Que bom que você está visitando o canal das mensagens, mas esse não é o ponto. E espiritualmente é a mesma coisa. Lê bons livros, lê a Bíblia toda, faz devocional, tal, mas não sai dali para a prática. E é isso, irmãos, que o Sermão do Monte nos incomoda. Porque se você não teve, nessas 18 lições, que tomar uma meia dúzia de decisões, tipo 180 graus na sua vida, você não prestou atenção nas aulas. Porque elas, irmãos, nos incomodam. Eu tenho sido extremamente incomodado. Confesso que tem semana que eu tenho vontade de fingir lesão e pedir substituição para eu não ter que ensinar aquela lição, porque é complicado o que está ali. É confrontador, é desafiador, como diz ali. Então, alimento, exercício. A vida cristã é a mesma coisa. Você quer ver você ser exercitado na piedade, na vida cristã? Começa a investir em vidas. E aí você vai começar a ser desafiado. A maternidade ou paternidade espirituais, irmãos, são um ótimo instrumento de motivação para o seu crescimento pessoal. Quando você começa a evangelizar de verdade, intencionalmente, alvos evangelísticos, investimento em vidas, você começa a se sentir desafiado a orar mais. Porque você começa a ver que seus esforços, suas palavras bonitinhas que sejam, e tudo que você tenta fazer, não está indo nem para frente nem para trás. Aí você tem que orar. Porque você tem que recorrer a um poder que você não tem. Poder sobrenatural que você não tem. Da mesma forma, se você começa a investir em vidas, quer seja aconselhando o irmão, discipulando, você tem que aprender mais. É batata, irmãos. É só eu dar uma tarefa a você. Irmão, eu queria que você acompanhasse o irmãozinho fulano, porque ele está com problema e tal. No dia seguinte do primeiro encontro, o irmão me liga. Pastor, ele veio com uma pergunta. Só que quem me conhece sabe que, às vezes, quando é simples, rápido e sucinto, eu mando 2, 3 linhas ou um áudio rápido e resolvo. Mas, geralmente, eu falo assim, ó, toma esse livro aqui e lê. Porque a pessoa tem que crescer, tem que aprender a tirar de si mesmo, do seu aprendizado, as respostas para as questões que estão acontecendo ao seu redor. Exercício. E aí eu duvido que eu não cresça. Bem, hoje eu estou meio inspirado em introdução, né? Já foi quase quantos minutos, né? Vamos lá. Primeira página da sua revista aí, nós temos o seguinte, como introdução da matéria na revista. O cuidado de não praticarmos publicamente nossos deveres espirituais para que sejamos admirados pelos outros, introduz toda a seção que vamos estudar nesta lição. Os 3 exemplos de piedade cristã considerados por Jesus, a esmola, a oração e o jejum, são tão inerentes à vida do cristão que o propósito de Jesus no sermão não foi levar os discípulos a praticar essas coisas, mas ensinar-lhes a maneira correta de fazê-lo diante de Deus. Então, algumas considerações sobre a introdução, irmãos. Primeiro, essas 3 não são as únicas práticas que denotam piedade cristã. Obviamente não. Jesus vai destacar essas 3 porque, lembre-se, aí outra coisa que fala na nossa introdução, o objetivo dele não é necessariamente aqui falar ou ensinar sobre esmola, sobre oração e jejum. Por quê? Durante o estudo vamos passar por essa frase, mas isso é comum em quase todas as religiões. Quase todas as religiões trabalham com a ajuda ao próximo, a esmola. Quase todas as religiões têm oração. E quase todas as religiões têm jejum. Budista jejua, muçulmano jejua. Isso não é algo pertencente apenas ao cristianismo. Então, Jesus não está querendo
necessariamente ensinar ou defender essas práticas, até porque na cultura judaica isso era comum. Os judeus também praticam essas três coisas. Então ele não estava tentando ensinar isso, apesar que a gente pode, inclusive, hoje falar nessas lições falar um pouco sobre isso, nessas aulas. Mas a questão da motivação, e aí que a gente vai bater mais o martelo. Vamos, portanto, para o texto. Não, antes a gente pode ler depois. Que 6.1 está no nosso conteúdo, né? Continuando a introdução, então, irmãos. Os assuntos aqui analisados integram o corpo doutrinário de praticamente todos os sistemas religiosos ao redor do mundo. Essa semelhança com o cristianismo bíblico não diminui a importância da esmola, da oração e jejum para nós. O importante não está na semelhança com essas religiões, mas na diferença entre o que a Bíblia ensina e os demais credos. E é exatamente para fazer a diferença que fomos chamados. Vamos lá, irmãos, para os nossos objetivos na lição de hoje. Saber. A voz de adolescente falhou. Saber. Compreender que boas ações devem ser praticadas para agradar a Deus. Pausa. A lição não está dizendo que boas ações compram o favor de Deus. Não está dizendo que boas ações, boas obras resultam em salvação. A lição não está falando isso. Eu sei que para alguns pode ser claro, mas eu prefiro explicar, relembrar, do que deixar passar batido. Então, quando nós falamos que boas ações devem ser praticadas para agradar a Deus, certo? É mais ou menos o seguinte, irmãos. Papai, tirei 7. O que seu pai respondia? Não fez mais que a sua obrigação. Tirei 10. Não fez mais que a sua obrigação. O que você queria? O iPhone 15? Esse você estava esperando, você ia receber? Seu pai ia dar pulinhos? O ponto aqui, meus irmãos, é que é o mínimo que se espera de nós. Fazer o que Deus quer e agradá-lo. Ponto. Nós não estamos sendo especiais, superbos. Não estamos sendo incríveis. Estamos fazendo o que devemos fazer. Ok? Sentir. Desejar sinceramente ser humilde e discreto também ao praticar boas obras. Esse, inclusive, é o foco principal da nossa lição. Agir. Contribuir, orar e jejuar, não para ser admirado pelas pessoas, mas com o fim de agradar a Deus. Então, novamente, o foco da nossa lição é como o Senhor nos percebe e como as pessoas nos percebem quando agimos assim, ok? Vamos entender, irmãos, o versículo 1 citado no slide anterior, 2 slides atrás, na verdade, inicia o nosso texto de hoje. Tenham, aliás, juntos, né? Vamos lá, irmãos? Uma só voz. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Próximo. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas,
pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. 17. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Esse é o nosso texto de hoje, irmãos. Então vamos começar a nossa caminhada e o nosso primeiro ponto vai falar sobre a esmola cristã, versos 2 ao 4, uma vez que o 1 é o cabeçalho, né, de assunto de tudo aquilo que a gente está tratando. Antes de nós entrarmos, irmãos, eu confesso que eu não gosto da palavra esmola, está no texto, certo? Ela não deixa, inclusive, de ser exatamente aquilo que você está fazendo quando você está ajudando o próximo, mas tipo assim, você chega na casa de alguém, né? Diz assim, olha, Deus moveu meu coração e tal, eu vim trazer uma esmola para você. No nossa cultura brasileira, isso não pega bem. Isso realmente não cai. Eu sei, irmãos, a palavra em si, ela não é depreciativa, mas é uma cor que pegou na nossa cultura, né? Então você provavelmente usaria uma palavra, um eufemismo. Nós devíamos trazer uma ajuda a você, ou né, alguma coisa nesse sentido. Então toda vez que a gente passar por essa palavra, entenda que, enfim, não é exatamente essa situação, porque nem sempre a pessoa que você vai ajudar é uma pessoa completamente desprovida. Ontem, por iniciativa do irmão Diego, nós levantamos uma oferta para um irmão e passando certa dificuldade, né? Era um irmão que era membro da nossa igreja, está tentando retornar agora com a família e entrou em contato com ele. Diego tem tido um maior contato com essa pessoa e nós fizemos um levantamento e pronto, ajudamos, acabou. Então, se a pessoa, o Diego, assim, olha, a tua esmola está na conta. Isso não cai legal, né? Na nossa cultura. Só deixando isso claro, irmãos. Mas falando nisso, o que a palavra esmola significa, diz o nosso ponto, número 1, debaixo do ponto 1 romano. A palavra grega para esmola significa compaixão, alívio imediato aos pobres em dinheiro ou outras coisas. Não está vendo? Tem um significado bem mais tranquilo, mais profundo do que esse significado pejorativo que pegou na cultura brasileira. A ajuda ao necessitado é parte integrante da conduta do povo de Deus. O Salmo 41:1, toda a gente vai ler depois, tá, irmãos? Apela para o interesse pessoal que se deve ter pelos pobres. Jesus falou da bênção da doação. Isso implica que o cristão não pode se esquecer de que ter sido salvo pela graça, mediante a fé, e não por obras, não contradiz a verdade de que foi salvo para boas obras. Boas obras certamente incluem as esmolas, mas isso não é dar indiscriminadamente. São palavras do Didaquê, que é um antigo documento cristão de discipulado e ensino para novos cristãos. Ele diz o seguinte, que tua esmola sue em tuas mãos, até saberes a quem dar. É a ideia de você, né? Ninguém vai fazer aviãozinho como o Silvio Santos sai jogando por aí. É uma ideia de você dar com entendimento, sabendo quem realmente precisa. E, por exemplo, pessoas que não são aproveitadoras de outros, ok? Vamos para os textos, irmãos, mencionados aqui, que afinal de contas a gente está estudando a palavra de Deus para a gente poder substanciar, fundamentar aquilo que estamos aprendendo. Deuteronômio, lá no inicinho da sua Bíblia, 5º livro, capítulo 15, detalhe, texto da lei mosaica, certo? Preceito para Israel. Então, como já era até mesmo antes do cristianismo existir, quando Deus estava tratando através do seu povo eleito. Versículo 11. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Então, dentro da lei mosaica, havia uma recomendação, que é uma ilustração de outro texto sobre o amor ao próximo, de que você deveria ajudar o necessitado. Como isso acontecia na prática, irmãos? Por exemplo, se você estava colhendo, fazendo a sua colheita, ok? E era comum, uma vez que você tinha que fazer um trabalho rápido, alguns puxou aquela espiga e ela está muito presa, você não vai perder tempo, vai deixar para trás. Ou caiu no chão. Caiu no chão, não pega mais. Por quê?
Quem pegava? Os pobres. Eles vinham atrás e pegavam. Qual exemplo você tem claro disso na Bíblia? Ruth, muito obrigado. Certo? Ela pede para pegar as coisas na colheita de Boaz, porque já era pressuposto que ia ter coisa no chão. É comum, irmãos, né? O ser humano, talvez até alguns eram desastrados de propósito, deixavam cair e tal, porque era da cultura. Isso até hoje é algo real em Israel, e você olhar para o necessitado. E é interessante, irmãos, que isso se traduz até em boa vontade. Nós estávamos perdidos na Cidade Velha, mais ou menos, mas é porque é meio complicadinho achar um endereço, né? Até mesmo pelo Google Maps ou pelo Waze. Estávamos perdidos e, é claro, né? Eu sou carioca, né, meu amigo? Tô na rua, o cara chegou estranho, eu já dou um passo atrás, já fecha a mão. Então estava lá eu com 2 malas enormes, que pensando em retrospectiva dava para ser uma só, mas 2 malas enormes carregando com o chão que fazia tec, 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 meu ombro já estava ardendo. Aí chega o cara oferecendo ajuda. É incrível, irmão, na nossa cabeça a gente já vai assim, qual o esquema? Qual é a parada? O que vai rolar? Você já acha que vai ser, pronto, eu vou ficar num beco em Jerusalém, jogado o corpo ali, ninguém vai me achar mais. Mas não, era uma manifestação disso aqui. Lá estava um estrangeiro em necessidade, certo? Eles ofereceram, e detalhe, em um ponto ou outro, eles vão até além do que talvez o Brasil diz, olha, você vai lá, vira a terceira esquerda, aí vai ter um menino lá em pé, vira a direita depois do menino, se o menino sair do lugar, você está lascado, você não vai encontrar mais. Lá não, ele ia com a gente até onde ele podia para tentar encontrar, né? De fato, quem nos ajudou definitivamente depois foi um brasileiro. Nós encontramos lá, missionário, né? E foi muito interessante, como Deus foi bondoso conosco, a gente estava muito perdido. A rua que nós tínhamos que ir tinha nomes diferentes, dependendo da placa. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que essa ajuda ao próximo vem de onde? De uma cultura de 4.000 anos. Olha só, aonde o Senhor estabelece que o seu povo ia se compadecer do necessitado. E essa manifestação, meus irmãos, precisa, como princípio, ser transferido para nós também. Salmo 41, versículo 1, próximo texto aí no seu slide. Ups, 41. Diz o seguinte: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Então, na cultura judaica, meus irmãos, e na lei, da onde isso partia? Do governo? Não. Não tinha sinagoga nessa época, mas posteriormente da sinagoga? Não. Do indivíduo. E esse é um grande problema que a gente tem discutido várias e várias vezes sobre a beneficência, uma palavra que eu prefiro muito mais do que dar esmola, que nós temos discutido sobre a beneficência, que algumas pessoas chegam assim, as igrejas não fazem nada hoje, ou a minha igreja não faz nada pelo necessitado. Sempre que alguém me fala uma coisa dessa, eu pergunto, interessante, irmão, o que o irmão está fazendo? Não, 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 não. Ei, não sabe nem falar. Porque nós temos essa ideia, meus irmãos, de jogar para a coletividade. Certo? Você já parou para pensar que cada copo plástico no chão, ou pedaço de bala, papel de embrulhado doce, né? Ou qualquer lixo no chão, se o indivíduo se incomodasse, a coletividade não precisava limpar? Eu sei que você paga os seus impostos, mas eu creio que deveria ser papel da coletividade limpar a poeira normal que nós temos no mundo, né? Que não precisa jogar papel de bala no chão para estar suja a rua. Tem que varrer areia e tal, não é verdade? Mas não. Melhorou, melhorou. Porque eu me lembro quando eu era mais novo, o brasileiro era bem mais porquinho. Melhorou, é verdade, vamos ser justos. Mas ainda tem o camarada que chupa o picolé e ele não tem capacidade de procurar um lixo. Né? Quando nós falamos, irmãos, de beneficência, e a gente tratou isso
Acho que o último que me comentou sobre ter assistido nossas aulas sobre princípios bíblicos de finanças foi o Danilo, e ele vai confirmar para mim. Nós falamos sobre o quê? Tenha no seu orçamento espaço para você ajudar ao mais necessitado. Você não coloca lá? Orçamento de gasolina, que aumentou no seu orçamento. Orçamento disso, orçamento daquilo. Tenha a linha, tenha uma rúbrica, é rúbrica que chama, né? Tem uma rúbrica onde você pode estabelecer um valor mensal para ajudar o necessitado. Porque, inclusive, isso é melhor do que dar na telha, né? Quando aparecer alguém ou quando você quiser. Não, intencionalmente, todo mês eu vou comprar uma cesta básica, por exemplo. Nem sei quanto é que está aquela cesta básica que fica pronta no supermercado. Alguém viu ultimamente? Passa de R$100? Oi? Tem umas de R$100. Pronto. Eu concordo, não dá para o mês inteiro. O ponto aqui, meus irmãos, é que essa deve ser a minha postura e não o que a minha igreja está fazendo. O que a igreja vai... Vocês já repararam, irmãos, que toda vez que nós temos alguém necessitado da nossa igreja, a gente simplesmente não coloca a mão no caixa da igreja e ajuda? Vocês já repararam isso? É de propósito. É de propósito. Porque se a liderança, a equipe ministerial... Detalhe, o caixa da igreja participa também, viu? Na oferta que foi entregue ontem, uma parte saiu do caixa da igreja. E do mês anterior, também. Foi no mês anterior que a gente fez isso? Nem lembro mais. Da vez anterior, não sei se foi mês passado ou se foi esse. Mas, enfim, também saiu um pedaço do caixa da igreja. Mas por que a gente faz partindo da iniciativa pessoal? Por aquilo que eu estou falando agora. Que deve ser uma iniciativa minha, pessoal, e como eu falei, de preferência planejada, do meu orçamento. Ok? E aí o Salmo 41:1 nos fala sobre isso. Bem, aqui também está falando que Jesus falou sobre o quão bom é você dar. E esse texto, irmãos, está, na verdade, sendo uma menção daquilo que Jesus falou em Atos capítulo 20, versículo 35, lá no final. Que é inclusive o discurso de despedida de Paulo para com os presbíteros de Éfeso. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Então, ele é o exemplo de quem deu tudo de si por nós, certo? Nós não precisávamos dele de coisas materiais, nós precisávamos de salvação e redenção, e ele deu a si mesmo, deu o seu tudo por nós. E aí, quando nós temos uma pessoa que precisa de o que não é o nosso tudo, que é uma pequena parte do que somos, do que temos, inclusive do nosso tempo, nós não podemos fazer nada. Inclusive, Tiago vai falar claramente que quem age assim, o amor de Deus não está nessa pessoa. Porque ela vê o seu irmão necessitado e diz: Deus te abençoe, eu vou orar por você. Não, querido, ele não está precisando de oração, ele está precisando de ação. Ele está precisando que você seja a resposta, provavelmente, à oração de outro. Que você haja, que você se pronuncie, que você seja intencional. Agora vamos chegar no texto, irmãos, que fala sobre como lidar com a questão de obras. Esse texto, para mim, é um dos mais completos sobre a questão da soteriologia prática na nossa vida. Por que eu digo soteriologia prática? Porque a salvação, apesar de que, é claro, do momento da sua conversão em diante, você deve experimentar uma diferença na sua vida, certo? Você deve experimentar uma diferença de clareza no seu viver, de instrução do Espírito Santo, tudo isso é verdade. Mas nós sabemos que a salvação só vai se configurar de verdade, com peso, depois da nossa morte. Quando passarmos pela porta da morte e entrarmos no restante da nossa vida eterna, entendeu? Porque ela já começa na nossa conversão. Quando nós chegarmos na etapa da glorificação na presença do Senhor, com certeza, será inigualável com aquilo que vivemos hoje. Mas a salvação, irmãos, tem uma manifestação bem prática hoje da nossa vida também, que é o versículo 10. Vamos lá, vamos começar pelo 8 de Efésios capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Até aí você já decorou, tenho certeza,
Como cristão, você sabe de cor e salteado que não há absolutamente nada que você possa fazer que Deus vai gostar de você mais ou menos, certo? Deus não tem filhos preferidos, correção. Deus tem um filho preferido e não é você. Ah, como? Estou depressivo. Pois é, o filho preferido dele é com F maiúsculo, irmãos. Ou como um amigo meu diz, o filho preferido dele é com J maiúsculo. Não somos nós. Nós não estamos aqui tentando disputar a atenção de Deus. Nós não vamos impressioná-lo. Deus não vai ficar assim, sem fala com você e comigo. Salvação pela graça significa, como disse Jonathan Edwards, que você não contribuiu nada na sua salvação, a não ser com o pecado do qual você foi salvo. E agora, uma vez salvo, o que eu faço? Versículo 10. Olha aí, leia comigo. Porque somos criação de Deus, literalmente artesanato de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É mais ou menos como se fosse assim, irmãos. Deus está montando o seu time. Eu preciso de um zagueiro. A zaga está ruim. Está passando tudo. Aí o que Deus faz, irmãos? Deus olha, escolhe alguém para colocar na sua zaga, alguém que não lhe pertence, certo? Salva esta pessoa, coloca na sua zaga e capacita-o a viver através de dons, talentos e obras aquilo que ele tem que viver. Infelizmente, ele ainda pode, de vez em quando, abrir as pernas e deixar a bola passar. E não fazer aquilo que ele deveria fazer. Mas ele está sendo capacitado por Deus, instruído por Deus pela palavra, boas obras, para fazer aquilo que deveria fazer. Então perceba, não é que Deus... Olha só como isso aqui é interessante, irmãos. Na vida real, né, o olheiro, ele vai lá nos campinhos de futebol de barro, certo? O pessoal descalço diz, aquele moleque ali é bom, ó. Vou pegar aquele moleque lá e vou dar um treinamento dele, porque ele já tem talento. E vou botar para ver se consigo vendê-lo para um time. Não é assim que acontece? Algum olheiro vai atrás do perna de pau? Algum olheiro vai atrás do cara que não sabe jogar bola? Sim ou não? Deus vai. Deus vai atrás do perna de pau e capacita para fazer aquilo que ele tem que fazer. Deus vai atrás, nos seus dias, dos pecadores, prostitutas, publicanos. Era só o que Jesus falava. Os doentes precisam de médico, não os que se acham ser sãos. Os que acham que estão bem. E ele se referia aos fariseus, saduceus e escribas. Então, nós estamos no time de Deus, irmãos, mas não tem nenhum Pelé, Zico, Neymar e Ronaldinho aqui, não. Tem um monte de perna de pau, que pela graça de Deus foram chamados para viver o seu propósito. Amém? Nossa, a gente vem a essa igreja para ser ofendido. Tem uma aqui pertinho, irmãos, que vão adular o teu ego. Você vai sair de lá inchado. Inchado de ar quente, né? Porque não tem nada de conteúdo não, mas essa é a verdade bíblica, meus irmãos. Não tem estrelas no reino de Deus. Só um mesmo. Então, irmãos, a esmola é isso. É algo definido no Antigo Testamento, claro no Antigo Testamento, que é a ajuda ao necessitado, que agrada a Deus e que parte de uma intencionalidade e, esqueci de destacar no final as palavras de Ditaquê, de algo pensado. De novo, não vou obedecer a Deus. Eu pego R$50 e saio pela cidade. Toma 5 para você, 5 para você, 10 para você, 20 para você. Fiz a... É interessante, eu sei que não é Bíblia, irmãos, é o Didaquê. Mas por que os escritores do segundo século, desculpe, fizeram Didaquê? Para orientar os primeiros cristãos, é como um primeiro catecismo. É como um primeiro livro de novos convertidos, orientar como eles deveriam viver a vida cristã. Porque quando você, irmãos, deixa que a esmola sue nas suas mãos, a ideia é envolvimento. Você começa a descobrir o que está acontecendo na vida da pessoa que você está ajudando. E talvez você descubra que ela precisa de muito mais do que apenas 10, 20, 30, 50, 100 ou R$1.000. Talvez os problemas que a pessoa está passando demonstram que o que ela realmente precisa é do Evangelho e não apenas
de uma mão estendida. Ela precisa aprender a como pescar na vida e não apenas que alguém lhe dê peixe. Por isso que você deve fazer com planejamento com tempo, né? E não apenas de algo improvisado. Ok? Seguindo adiante, número 2. A qualidade da esmola. A qualidade da esmola tem muito a ver com a motivação. Exatamente o contrário do que faziam os escribas e fariseus, que buscavam a glória dos homens. Jesus disse que o cristão não deve dar esmolas com o espírito de autogratificação para engrandecer seu ego. Mas, se Jesus proíbe a busca de louvor dos outros e até de nós mesmos quando damos esmolas, por que nos incentiva a procurar a recompensa de Deus? Não seria apenas mudar a forma de vaidade? Antes de nós seguirmos para responder essa pergunta, irmãos, vamos para os textos que estão aí destacados. João 5:44. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Texto mais um pouco para frente, capítulo 12. Passei direto. Versículo 43. Pois preferiam, um pouquinho mais assim para a gente entender o que está escrito, né? Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. No primeiro século, quando Jesus estava aqui, irmãos, esse era um problema sério. Inclusive, aquele seriado que eu mencionei, ele levanta essa hipótese sobre Nicodemos, porque você tem esse encontro maravilhoso de Jesus com Nicodemos, capítulo 3, e depois Nicodemos some. Ele desaparece. E, por exemplo, ele não se pronuncia no julgamento de Jesus. Tá, ele podia não estar presente, mas o ponto aqui é, cadê o camarada que ouviu aquelas palavras sobre nascer de novo? Então, nesse seriado que o pessoal tem feito, que é ficção, ele supõe que Nicodemos lutou o quê? Com o seu status social, e inclusive acrescentaram ali um pouco de pressão da sua esposa, que ela literalmente diz para ele, eu gosto da nossa vida. Porque, irmãos, os fariseus viviam na nata da sociedade, as melhores roupas, as melhores casas, os melhores carros. Não, carro não tinha não. O melhor do melhor. Melhor comida. E numa sociedade, irmãos, onde você tem os muito ricos e os pobres, a escolha seria ir para outra classe, não tinha alternativa. Foi isso que Mateus abriu mão quando ele largou a coletoria, o lugar de fazer cobrança. Ele era cobrador de impostos, certo? Publicano. E é esse status de riqueza que ele larga para seguir a Jesus. Uma coisa, meus irmãos, dizer assim, para seguir a Jesus eu ganhava 8 salários mínimos, agora eu ganho só 6. Boar para você. Outra coisa, eu ganhava 8, 10 salários mínimos, agora eu vivo com nada, como era o caso dos apóstolos. Esse era o preço a ser pago. Talvez Nicodemos não estava preparado a pagar esse preço, como outros também. E nesse texto que nós mencionamos, você seria expulso da sinagoga, o que socialmente seria terrível. Todas as ietas é um termo judaico para as vovozinhas, as velhas. Todas as velhinhas iam começar a fofocar de você. Você soube do filho da fulana? Ele não pode mais entrar na sinagoga, ele foi expulso, porque saiu seguindo um Messias, um profeta, um falso profeta por aí chamado Jesus. Era isso que ia acontecer. Você ia virar o comentário da sociedade, porque não estar na sinagoga era impensável para a sociedade judaica da época. Então isso é muito interessante, meus irmãos, porque Jesus advertiu que aquele que o seguisse iria perder pai, mãe, irmãos, irmãs, bens, tarará, nesta vida, e ganharia muitas vezes mais na vida por vir. A verdade é que isso acontece até hoje.
menos no Brasil, é verdade, mas em países muçulmanos, por exemplo, quando você se converte, você é completamente deserdado. Você é colocado no olho da rua com a roupa do corpo e só ainda tem a roupa do corpo porque eles têm um sério problema com pudor. Claro, não ia botar uma pessoa nua na rua, mas só isso. Perde tudo. Não tem lei que vai dizer assim, não, mas ele tem direito porque ele é herdeiro. Assim, não, não, não. Acabou. Hoje, século XXI. No Brasil, talvez você perca alguns amigos. Amigos de piseiro, amigos de balada, amigos de copo, amigos de drogas, amigos que não gostam mais porque você não gosta de que ficam contando piada suja perto de você. Amigos que não gostam mais porque quando alguém faz as coisas erradas perto de você, você tenta ajudar, tenta aconselhar. Agora você é santo, é? Agora você é crente. Vai acontecer. Só espero que não aconteça porque você se torna uma pessoa pedante. Aí é outro problema. Mas não precisa ser pedante, mas se você for gentil, se você for gracioso, falar a verdade em amor, ainda vai incomodar. Quando você não incomoda em absoluto, preocupe-se. Preocupe-se bastante. Então, meus irmãos, voltando aqui para o nosso slide, nós terminamos com essa pergunta. Se eu não devo buscar a aprovação dos homens, por que buscar a aprovação de Deus é diferente? Vamos ver. Letra A. Ser motivado por recompensa nem sempre está errado. Não é a motivação em si pela recompensa, mas tem mais detalhes aí. Como? O próprio Jesus suportou a cruz em troca da alegria que o aguardava. Hebreus 12, 2. Moisés fez uma grande renúncia por causa do galardão de Deus. Ele olhou para o futuro. Hebreus 11. E não apenas ele, mas todos os heróis da fé se motivaram na justa recompensa divina. Isso tem tudo a ver com cada um de nós. Ou seja, meus irmãos, quando nós almejamos algo que é prometido por Deus como recompensa para agradá-lo, é diferente de querer receber tapinha nas costas e elogio e confete das pessoas. Viram a diferença? Então vamos lá. Dentro da encarnação, dentro do fato de Deus se transformar ou assumir forma humana, no pacote incluía o que ia acontecer depois. A humilhação, Filipenses capítulo 2, incluía a exaltação. É o que nós vemos lá em Filipenses capítulo 2. Ele assumiu a forma de homem, a forma de servo, certo? E não apegou-se a ser igual a Deus, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Até aí a humilhação. Como é que o texto continua, irmãos? E por causa disso tudo que ele fez, foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho que está acima no céu e embaixo na terra. Ele sabia disso. Ele sabia que essa era a recompensa. Olha lá, vamos para Hebreus capítulo 12, que vai ficar ainda mais claro essa verdade. 12 diz o seguinte. Vamos olhar o versículo, senão não pega o contexto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Veja bem, o autor começa dizendo, vamos viver a vida como Deus quer. Qual a motivação? Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja bem, meus irmãos, o que ele está dizendo? Qual é a minha motivação de resistir ao pecado? As pessoas dizem assim, rapaz, o irmão fulano é espiritual demais, ó. Se tem alguém que é crente, é o fulano. Não! A minha motivação é a recompensa eterna. Não se refere à salvação, não, irmãos. É a palavrinha que você aprendeu a chamar de galardão. Absolutamente, irmãos, todo ato de obediência, todo ato de negação ao pecado e à carne será recompensado. A eternidade, irmãos, ela não é um estado planificado.
vai haver diferenças na eternidade entre um e outro. Como é que nós sabemos disso? Porque o próprio Senhor Jesus falou sobre o maior no reino dos céus e o menor no reino dos céus. Paulo, em 1 Coríntios, fala sobre recompensas que são ouro, prata, pedras preciosas, coisas figurativas, está falando sobre coisas valiosas, em contrastes com aqueles que não tiveram nada para apresentar e só tiveram palha, madeira e feno. Quando você passa esses materiais pelo fogo, o que acontece? Do outro lado, o ouro, a prata, as pedras preciosas são purificadas das suas impurezas, certo? Você tem qualquer coisa, desde bactérias, micróbios, vírus, até sujeira, barro, etc. O fogo limpa, consome tudo. Quando você passa a madeira, o feno, a palha pelo fogo, acontece o quê? Sobra nada. E aí Jesus diz, alguns vão passar para a eternidade como que pelo fogo, ou seja, quase que eu não cheguei aqui. Por quê, irmãos? Só cuidaram das coisas desta vida enquanto estavam aqui. Só correram atrás do dinheiro, só correram atrás do conforto, só correram atrás de ter um pouco mais para a próxima viagem, para o próximo carro, para a próxima casa. Irmão, isso é sério. Lidar espiritualmente, biblicamente, de forma cristã com as nossas posses é extremamente desafiador. Porque de vez em quando abrem-se oportunidades na minha e na sua vida de progredir, de ganhar dinheiro, e você precisa se perguntar se quem está abrindo aquela porta tem a mão perfurada. Porque Satanás também abre portas. Em outras ocasiões, o Senhor permite que portas sejam abertas para que sejamos testados se aquela deve ser a porta pela qual eu devo entrar ou não. Eu sempre comento, irmãos, que me preocupa muito quando algumas pessoas começam a progredir na vida e o envolvimento dele com a obra, com as coisas de Deus, é inversamente proporcional. Lembra da ilustração de John Piper naquela mensagem ao ar livre que está na internet, você pode encontrar? Não desperdice a sua vida? Quando já assistiram essa mensagem? Pelo menos um trecho dela. Já faz bastante tempo isso aí. John Piper estava até com o cabelo ainda um pouquinho grisalho, ele está branquinho. Ele está num ar livre cheio de jovens. E aí ele pega um artigo que ele leu na Reader Digest, que é uma revista de contos. Tinha no Brasil, não sei se ainda tem. O que ele fala lá, irmãos? Sobre esse casal que trabalhou a vida inteira, se aposentou e se mudou para a Flórida. É muito comum isso nos Estados Unidos, porque o pessoal que morou a vida inteira no frio quer ir para o lugar mais quentinho, né? Aí vai para a Flórida. Tem praia, tem tudo, tem Disneylândia. Aí se mudou para a Flórida, para a praia. Aí comprou o seu barco. E aí contava, satisfeito com passava os seus dias na praia tal, colecionando conchinhas. Eu me lembrei que quando eu era garoto, toda vez que a gente ia à praia, a minha mãe falava, "Menino, você vai fazer o que com isso?" Eu tinha uma coleção de conchinhas. O problema é que eu mantinha num jarro fechado, aí uma vez eu fui abrir. Esqueci que ali tinha coisa orgânica. A minha mãe falou, eu tive que lavar tudo para poder não ter que jogar fora, porque estava fedendo uma desgraça. Mas na ilustração de John Piper, esse casal está aposentado, colecionando conchinhas. Aí ele conta a história de outras pessoas. Duas irmãs, com mais de 60, 70 anos, nem lembro agora mais a idade, enfermeiras, que aposentadas resolveram juntas irem para a África como missionárias. Pastor, para ser missionário não tem que ter 20 e poucos anos? Pois é. 60, 70 anos foram para a África trabalhar com missionárias. Depois de algum tempo, estavam dirigindo-se para um trabalho, a direção do carro quebrou, o freio, sei lá, e o carro fora do despenhadeiro, as duas morreram instantaneamente. Aí vem a pergunta do pregador. Quem desperdiçou a sua vida? Quem passou a sua aposentadoria na praia colecionando conchinhas? Ou quem viveu o resto dos seus dias para servir a Deus? Sabe, irmãos, eu não sou contra você trabalhar e depois justamente ter essa aposentadoria. Meu ponto aqui é você antes dela e depois dela jogar sua vida fora. Porque nas palavras de C.T. Studd, uma só vida logo passará.
Somente o que é feito para Cristo permanecerá. É jogarmos a nossa vida fora e depois chegarmos ao final e lamentarmos que não fizemos o que deveríamos fazer. Sermos, na vida espiritual, um Oscar Schindler. Na última cena da lista de Schindler, ele olha para os judeus que ele salvou e diz: esse anel podia ter salvado mais uma vida, esse carro podia ter salvado 10 vidas. Ele ainda se apegou a coisas em plena Segunda Guerra Mundial, que traziam luxo e conforto à sua vida, que não anula o fato do que ele fez de bom, com certeza. Mas essa perspectiva, meus irmãos, eu oro ao Senhor que nós não tenhamos no final da nossa vida, tenhamos jogado nossa vida fora, atrás de coisas que não vão nos acompanhar na eternidade, atrás de palha, madeira, feno, que serão queimados. Tinha um homem que vivia na corte do Egito. Hebreus capítulo 11, capítulo anterior, nosso texto fala sobre ele. Versículos 24. 23 diz: pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Há coisas mais importantes, irmãos, do que alcançar aquilo que os outros valorizam, que os outros acham que dão significado às nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Já expliquei antes, mas não custa explicar novamente. O tribunal de Cristo não é como o tribunal do trono branco. O tribunal do trono branco é um tribunal na frente do qual as criaturas, os seres humanos, melhor dizendo, serão separados entre bodes e ovelhas. Ele colocará à sua direita, usando aí a mão de vocês, essa mão, à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Repare bem que ninguém é ovelha e ninguém é bode, porque é bonzinho ou é mauzinho. O diferencial do ser humano é Cristo. As ovelhas são aquelas que ouviram a voz do pastor e os bodes são aqueles que recusaram a voz do pastor. Vai ter muita ovelha, meus irmãos, aqui que você vai ficar surpreso. Fulano. E vai ter muito bode que você também vai ficar surpreso. Fulano. Porque não eram necessariamente pessoas boas. Vou dar logo o exemplo do ladrão na cruz. E há pessoas que aparentemente eram pessoas boas. O jovem rico. Cumpria os mandamentos, fazia tal, mas recusou a oferta de Cristo. O tribunal de Cristo é diferente. No tribunal de Cristo só tem ovelha. É muito mais, meus irmãos, um tribunal de reconhecimento das obras. É aí que os galardões são entregues. É aí que vai ser a diferença na eternidade entre aquele que vai liderar e aquele que será liderado. Pastor, isso não é estranho, não? É estranho porque na nossa cabeça, irmãos, a gente já pensa em liderar e ser liderado em noções de pecado. Porque sempre aquele que está liderando, a gente tem isso na nossa cultura. É necessariamente um impositor, um opressor e tudo mais? Não. Muitas vezes o líder dá a vida, não na eternidade, mas ele dá a vida pelos seus liderados. O ponto aqui, meus irmãos, é que a estrutura social da eternidade é definida nesta vida. E isso vai ser definido a partir do tribunal de Cristo. Ok? Bem, estava com uma coisa na cabeça que eu não podia esquecer de falar e eu estou esquecendo. Só um minutinho, irmão. Deixa eu ver se eu puxo o fio da minha meada aqui. Talvez eu lembre depois. Então, irmãos, ponto A. Ser motivado por recompensa nem sempre está errado. Dependendo que essa recompensa venha de algo prometido por Deus. E não o tapinha nas costas, o reconhecimento dos homens. Ok? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Apesar disso, meus irmãos,
Reconheça o esforço das pessoas dentro da sua casa. Reconheça o trabalho na sua igreja local. É importante que você chegue para as pessoas que lhe servem, né? Ou algo simplesmente como: mamãe, essa comida hoje está muito boa. E quando não estiver, não fala. E também reconhecer o trabalho dos outros, servindo em troca. Mamãe fez a comida? Não, peraí, mãe, eu lavo a louça. Então, não se deve esperar a recompensa dos outros, mas deve ser nossa iniciativa recompensar os outros. Você percebe a diferença? Percebe a diferença de que, apesar de que a pessoa não precisa ficar: estou esperando você falar alguma coisa. Não, isso não. Mas eu devo tomar iniciativa e reconhecer aquilo, o bem que é feito a mim. As pessoas que fazem o bem a mim, de uma maneira ou de outra. Letra B, logo embaixo. Deus não vê como vê o homem. 1 Samuel 16, 7, precisa nem ler, né, irmãos? É Samuel na casa de Jessé para escolher o próximo rei de Israel. E aí chega o irmão mais velho, né? Que era assim um Gilberto, alto, forte. Aí vem o outro, aí o que Deus fala? Não repare na sua aparência, nem na sua estatura, porque eu tenho rejeitado. E aí vem o outro, que era grande, forte, assim, um Tales. Cadê o Tales? Tá lá não. E vai, um por um. E Samuel pergunta: acabaram seus filhos? Não, tem. Tem o Huguinho que está lá no... Tá implicando comigo, né, Hugo? Só porque eu sou pequenininho. Tem o Davi que está lá no campo, que era um adolescente, final da adolescência pelo menos, né? Não impressionava. E quando ele chega, Deus fala: é esse. Quando apareceu o primeiro, aí está o versículo que você tem ali, 1 Samuel 16, 7, onde diz que Deus não vê o exterior como o homem vê. Deus vê o que, irmãos? O coração, que não é o centro dos sentimentos na Bíblia. Deus vê o ser interior, o homem interior, aquilo que a pessoa realmente é. Então você pode pensar em 1 Samuel capítulo 16, Deus viu o cara. Vai ser só exemplo, vai ser só vitória. Você bem sabe da história de Davi que ele não era assim. Então perceba, meus irmãos, o problema de Deus não é perfeição. O problema de Deus é quebrantamento. Saul era um homem sem coração para Deus. O problema de Saul não eram os seus pecados, mas era o seu coração. Os pecados, irmãos, era a emanação de quem Saul realmente era. Um homem segundo o coração dos homens. E Davi era o homem segundo o coração de Deus, que, sim, adulterou, assassinou, envaideceu-se do tamanho do seu povo, os 3 grandes pecados de Davi: adultério com Batseba, o homicídio de Urias, já vi outro nome na minha cabeça, Urias, e o censo do povo. Isso que nós temos relatado. Por que isso está lá, meus irmãos? Para que você não pense que Davi era algum tipo de ser extraterrestre fora do comum. E que para você aprenda a ver as pessoas com graça. Porque nós temos essa escalinha, né? De quem é mais pecador ou menos pecador, ou isso, aquilo. Meu problema não é o seu pecado, meu problema é o que você faz com ele, diz Deus. Se ele lhe incomoda, se ele traz arrependimento, se ele traz quebrantamento. Essa é a questão. Porque isso vai significar com certeza mudança, ou no mínimo, uma luta constante, um incômodo com aquilo que acontece na sua vida. Então, por que nós podemos esperar a recompensa de Deus no ponto B? Porque Deus está vendo a verdadeira intenção do meu coração. Certo?
Faz um tempo isso, mas eu achei engraçado, né? O camarada fez selfie dele no culto. Eu achei aquilo fim da picada. Aí tava ele lá, caras e bocas, mãos levantadas e tal. Às vezes, uma ou duas vezes ele fez assim, para ver se ele estava enquadrado. Se a Bíblia fosse escrita no século XXI, Jesus usava isso como exemplo. Já pensou a coisa dessa? Que marmota. Não, irmãos. O que Jesus fala sobre uma atitude ilustrada dessa, né, no que eu falei, ou parecida? Você já recebeu sua recompensa. Os homens já disseram, cara, espiritual demais isso daí, ó. Eu queria ser como fulano. As pessoas já reconheceram quem ele é. Uma vez começou a me incomodar, meus irmãos, o tal de homem de Deus. Pastor, já me chamavam lá no Messenger, né? Eu me lembro, guardado as devidas, irmãos, enormes, galaxiais diferenças, eu me lembrei como as pessoas gostavam de bajular Jesus, né? Bom mestre. Tá. Aí a pessoa chega lá no mestre, irmão, pastor, vejo que o irmão é um homem de Deus. Como? E há uns anos atrás eu fiz o seguinte texto: por que você me chama homem de Deus? Você já dormiu comigo? Você já comeu um saco de sal comigo? Já conviveu comigo? No mínimo, você já congregou comigo? Porque nós gostamos disso, mas nós gostamos de criar heróis. Nós temos os Vingadores. Gospel. Tá. Liga da Justiça Gospel também, se você é mais DC do que Marvel, então não tem problema. Nós gostamos disso. De colocar aquele pessoal na prateleira de cima. Todos os homens levantem as mãos. Por favor. Todos os homens. Todos os homens, levante as mãos. Eis aí os homens de Deus. Baixa as mãos. Todas as mulheres levantam as mãos. Eis aí as mulheres de Deus. Por que eu sei disso, irmão? Eu não posso afirmar categoricamente, porque eu não tenho acesso exclusivo ao livro da vida, mas você confessa a Cristo como Senhor e Salvador, irmã Ellen? Mulher de Deus. Irmão Ginaldo, você confessa a Cristo como Senhor e Salvador? Homem de Deus. Tem essa história de ficar classificando as pessoas por uma suposta performance que a gente vê na vida das pessoas. Porque o que essa pessoa que me chama no Messenger tem acesso? A minha página do Facebook, ou meu canal. O que ele quer lá? Que eu fique espremendo o pus do meu pecado no Facebook? Alguém em sã consciência faz um negócio desse? Eu não fico posando daquilo que eu não sou, mas também não preciso ficar expondo minhas entranhas ali, porque rede social não é feito para isso. E raramente eu coloco uma coisa pessoal para ser verdadeiro. Eu coloco textos, citações. Meu uso de rede social é tentar edificar as pessoas, desafiar as pessoas, e aqui e acolá, muito raro, uma coisa social ou política. Até coisas que me incomodam. Essa semana eu coloquei sobre crueldade com animais, porque tem vídeo que me traz vontade de vomitar o que o ser humano faz com os animais. Mas isso é coisa minha. Ah, mas como o senhor é compassivo com as pessoas, com os animais? Por causa de um post. Por causa de um reflexo é o reflexo do reflexo do reflexo. Você já teve naquele... Eu tinha um barbeiro quando eu era pequeno, que tinha espelho aqui e tinha espelho atrás. E eu achava o máximo ficar olhando o reflexo do reflexo do reflexo do reflexo. Aí fazia assim. Aí vinha o Joverci lá longe, pequenininho. Tá. Mas ele não tem o quê? Resolução. Eu sabia que a imagem estava se repetindo, mas à medida que ela ia se repetindo, ela ficava tão pequena e tão difícil de enxergar que ela não tinha resolução. É isso que é o que as pessoas admiram hoje. O reflexo do reflexo do reflexo do reflexo do reflexo da pessoa, e a pessoa diz: que homem de Deus. Nosso seminário tinha uma coisa muito interessante, porque nós convivíamos com nossos professores. Nos corredores, no refeitório e na casa deles. Esses que eu já trouxe aqui, por exemplo, Davi Merck, que foi meu professor. Aliás, da minha época eu só trouxe o Davi Merck. Enfim, eu convivi na casa deles. Eu fui babá da filha de um deles, que hoje é uma moça de quase 30 anos. O ponto aqui, meus irmãos, é que isso era muito bom, porque você via gente de carne e osso. Não era quase santo
desencarnado vivendo no seu meio, não. Porque a ideia que Agostinho do Palavra da Vida, nós estudávamos, é que as pessoas andavam assim meio a um palmo do chão, né, de santidade. E a gente sabe que não é verdade. Nós que moramos lá. Ponto aqui, meus irmãos, é que essa situação, quando Deus vê você, rapaz, fulano e tal, ele fala assim, tu não sabe do culto prelúdio. Porque Deus vê como o homem não vê. Deus vê o coração. Felizmente, há 2 anos atrás, nós tivemos uma decepção cavalar com uma das mentes mais privilegiadas que eu já conheci na Igreja de Cristo. A decepção era tamanha, irmãos, que eu orava para não ser verdade. Eu orava para que fosse fake news, que fosse assassinato de reputação, que tem muito na nossa época, né? O pessoal fala mal das pessoas e todo mundo acredita, não precisa nem provar. Mas, infelizmente, não era do tamanho, né, porque o pessoal gosta de aumentar também, não era do tamanho que foi divulgado, mas era ruim. Foi muito ruim. Pior, foi descoberto depois da sua morte. Ou seja, não dava nem mais para ele dizer, sinto muito. Então, nós temos, meus irmãos, um equilíbrio difícil. O que eu quero me referir ao equilíbrio difícil? A questão é que nós temos que reconhecer o valor das pessoas, mas não bajulá-las. Agradecer pela influência das pessoas, mas entender que elas são miseráveis pecadoras como nós, que têm limites, que pecam, que são de carne e osso, e que ainda assim, de maneira incrível, Deus faz a sua obra através dessas pessoas. Sou muito grato ao Senhor, meus irmãos, por registrar na palavra de Deus as falhas dos seus escolhidos. Porque todo mundo deve querer ser como Jonas quando ele está pregando em Nínive. Mas este é o ponto alto do livro. Quando ele está pregando em Nínive. Em tantos dias e Nínive será destruída. Arrependam-se. Maravilha. Ousado. Podia morrer, porque os ninivitas, os assírios, eram cruéis. Fugiu a palavra. Impiedosos. Esse não, mas vai também. Ele não tinha pena de ninguém. Ele podia morrer nas ruas de Nínive. E pregou com ousadia. Maravilha. Mas o que ele faz antes e depois, irmãos? Antes ele foge. E acaba virando comida de peixe. Depois, ele reclama com Deus. Quando ele fica do lado de fora e diz assim, vou esperar que o fogo de artifício vai cair fogo do... Cadê as nuvens? E para mostrar ainda mais a mesquinhez daquele homem, Deus faz rapidamente uma planta crescer para dar sombra a ele no sol. No sol do deserto. Mas rapidamente a planta morre, porque um bicho come. Ele nem se toca da sobrenaturalidade de uma planta crescer rapidamente do lado dele. E aí ele fala, tá vendo, Senhor? Não foi isso que eu disse? Que tu és um Deus misericordioso? Eu sabia que o Senhor ia perdoá-los, eu sabia que o Senhor ia se arrepender do que o Senhor disse que ia destruí-los, ia fazer. Aí Deus mostra o coração de Jonas para ele. Deus abre, arranca e diz, olha aqui, como está preto. Diz, você teve pena, misericórdia de uma planta que você não plantou, e que um dia nasceu e no outro morreu, mas não tem pena de uma cidade, nem lembro agora, 100 mil habitantes, sei que tinha gente para dedéu, que não sabe discernir da mão direita da esquerda. O que ele quis dizer? Você, irmãos, eu já preguei em Jonas? Nem lembro se eu preguei aqui na igreja todo Jonas. Olha, foi, né? Faz tempo, né? Você não estava aqui não, irmão? Tinha nascido não? Jesus. Ah, tá. Eu me senti agora matusaleico. Vou acabar fazendo exposição de Jonas aqui. Mas olha que coisa tremenda que Deus fala no finalzinho. Por que ele devia ter mais misericórdia dos ninivitas? Porque eles não eram judeus. Os judeus tinham o Pentateuco, ou seja, a lei, os profetas, os salmos. Os ninivitas não tinham nada.
O que os ninivitas tinham, meus irmãos? Você nem lembra qual é o prazo que dá, 40 dias? Em 40 dias, Nínive será destruída. Essa era a palavra que eles tinham. Qual era a reação? Qual era a reação dos ninivitas? Do rei ao mais simples. Eles se arrependem, vestem roupa de saco e cinzas e pedem misericórdia a Deus. Por que Jonas é relevante, irmãos? Porque aí você olha para Israel, Israel está afundada na idolatria, na prostituição. Isso é incrível. Aí eu pergunto, por que está registrado isso? Para que as pessoas saibam que Deus não quer usar pessoas perfeitas. Deus quer usar pessoas quebrantadas. Pessoas que reconhecem, ai de mim, pecador, como o publicano da história de Jesus. Corrie ten Boom, nós estamos falando sobre esmolas, né? Apesar de tudo que a gente já deu volta aqui hoje de manhã. Não segure as coisas com muita força. Quem é Corrie ten Boom? Irmã holandesa, que com a sua família abrigou judeus na Segunda Guerra Mundial e por isso também foi parar no campo de concentração. Toda a sua família foi exterminada e ela foi a única que sobreviveu, tendo morrido alguns anos atrás, já com idade avançada. Qual é o nome mesmo do livro dela, você lembra? Refúgio Secreto, é isso? O Refúgio Secreto. Felizmente, para você achar um livro desse tão maravilhoso, é uma dificuldade no dia de hoje, né? Porque não promete prosperidade, riqueza, alegria, mas é um livro tremendo, irmão. Se eu encontrar, eu prometo comprar para a nossa livraria. O que Corrie ten Boom está falando aqui, meus irmãos? Seja por demasiado apegado às coisas. Não idolatre as coisas. Não idolatre o seu tempo, não idolatre a sua vida, não idolatre nada. Seja gracioso. Dê de si, dê do que você tem. Viva para servir. Se você precisa de uma razão, eu lhe dou Marcos 10:45. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Vamos ficar por aqui, meus irmãos. Semana que vem nós vamos falar sobre a oração cristã e o jejum, ok? Oremos. Pai querido, que nós possamos, ó Deus, meditar profundamente sobre a nossa ação em ajudar os outros, mas também sobre principalmente a nossa atitude, nossa motivação em ajudar os outros. Ajuda-nos para que nós possamos ter o nosso foco no Senhor, e no que tu pensas, e no que tu vês, como tu vês o que estamos fazendo, mais do que qualquer outra coisa. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso na tua presença, e à noite possamos juntos aqui, ó Deus, estar celebrando o Senhor, e celebrando e lembrando da morte do Senhor até que Ele venha. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.